Mirella fez os exames dela essa semana. E um dos exames dela, que indica a função do ovário, deu pela primeira vez alterado. E não é esperado que aconteça isso nessa idade. O ovário e o funcionamento do ovário, vamos imaginar que o seu ovário é uma fábrica. E aí, lá no ovário, existe um monte de funcionários. Minha fábrica tá fechada. Então, exatamente, vamos já chegar lá. So raise 'em up to the sky. This is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing. You wanna steal my heart from me. Agora, existe um risco cardiovascular com a mulher na hora que ela entra na menopausa? Sim, bem importante essa tua pergunta, porque o que é que acontece? O estrogênio, o estradiol, ele é o hormônio que protege os vasos da mulher. Pra vocês terem ideia, fazendo uma analogia, que eu sempre gosto de ensinar por analogia, os vasos do corpo da gente, eles têm que se adaptar às mudanças de pressão o tempo inteiro. Oi, te deu um susto. Nesse momento, a frequência cardíaca ela aumentou, o débito cardíaco, ou seja, a velocidade que o sangue está passando no seu corpo, ela aumenta. E se o vaso, imagina que isso aqui é uma onda de sangue, o sangue está passando aqui, chegou no vaso. Se esse vaso não faz isso para essa onda passar, o vaso ele está rígido, esse sangue bate aqui e isso aqui vira um trombo. Aí você faz um AVC, você faz uma trombose. E aí o estrogênio é uma molinha que faz isso. Imagina, eu tenho 50 vasos vagal. Então a gente precisa exatamente do estrogênio com essa capacidade de se adaptar às mudanças de pressão do corpo. Porque, gente, eu tenho síncope do vaso vagal. Eu descobri há alguns anos que eu tenho isso. Na realidade, eu tinha desde a minha infância, só que ninguém diagnosticava. Enfim, passou despercebido, era alguma coisa. Eu sempre desmaiava, tipo, no meu colégio eu tinha que assistir a bandeira. Aí eu ficava lá no sol assistindo a bandeira e puf. Aí depois fui crescendo, isso ficou mais espaçado. Então, eu parei um pouco de ter esses desmaios, vamos supor. Na época que eu era mais mocinha, eu tinha mais. Aí o povo achava que era porque eu não estava me alimentando direito, porque daí eu não queria comer, hipoglicemia, tal. Mas não era, enfim. Depois, uma vez, com 20 e poucos anos, eu dirigindo, eu desmaiei, bati o carro, dirigindo, que é muito raro. O médico falou que isso é muito raro, isso não acontece, mas aconteceu comigo. Bom, vindo de mim, né? É de se esperar qualquer coisa. Há alguns anos, acho que foi na época da pandemia, não foi? Eu desmaiei aqui em casa e aí foi... Porque eu sempre tinha um sintoma antes. Ou eu sentia vontade De vomitar, ou sentia vontade de ir no banheiro. Que dava tipo um mal-estar. Só que a gente não sabe por onde que sai. E aí, nesse dia, eu realmente, como se desligasse o disjuntor da casa, assim, puf! Eu apaguei, caí com tudo, bati a cabeça, enfim. Aí, a sorte que foi a cabeça e cortou a orelha, só cortou a orelha. A sorte não, né? Porque isso não é sorte. Poderia ter levado a vários problemas. Ou colocou ela no lugar. E aí eu fui, aí me internaram lá aqui no hospital, e aí eles fizeram uma mega investigação, aí descobriram que eu tenho síncope do vaso vagal. Que é o quê? O sangue não chega até a cabeça, faltou oxigênio, não é isso? É que você tem alterações de pressão, especialmente de coração e irrigação do cérebro, quando você muda de posição. Então, tá fazendo abdominal deitado, se levanta rápido, dá aquele mal-estarzinho. Tava treinando, aí levanta muito rápido, aí dá aquele mal-estar, reflexo, do nervo vago, que tem que controlar essa parte de pressão do corpo. Mas o meu é tipo assim, se eu tenho uma emoção muito grande, eu apago. E eu já tinha percebido que quando eu tinha essas emoções muito grandes, tipo assim, algo que me choque, a Valentina pequenininha cortou o queixo, aí eu fiquei tão impressionada com aquilo, não com aquilo, mas com a cena dela levando a anestesia, local, chorando, 3 mulheres em cima dela, era um bebezinho de 2 anos. Eu lembro. Então aquilo me fez mal e eu desmaiei, e aí aqui em casa aconteceu do nada, no dia de manhã, eu apaguei. E aí foi onde a gente teve essa conclusão. Então, por eu ter o síncope do vaso vagal, que até muitas pessoas têm esse sintoma e nem sabem que é síncope do vaso vagal, acho que é uma coisa, como passou a minha vida inteira despercebido.
Tanto que muitas pessoas que conversam comigo, que têm a maioria dos sintomas que eu tive, eu falo, tenta investigar, porque tem muita gente que tem e nem sabe. Eu tá entrando na menopausa, né, que a gente está investigando se eu estou entrando realmente, eu tenho que ter mais cuidado, por exemplo, Não muda tanto. pelo síncope do vaso vagal? Não muda tanto em relação a isso, porque o risco é mais ligado à parte do estrogênio e o reflexo do vaso vagal, as alterações da síndrome, elas estão ligadas a alterações posturais, então não é tanto hormonal. Mas é isso, porque quando começa a faltar estrogênio, o corpo que não se adequa a essas mudanças de pressão, ele corre um risco cardiovascular maior. É tanto que, por exemplo, antes da menopausa, antes da idade de menopausa, os homens infartam muito mais do que as mulheres. Depois da menopausa, a mulher tem menos estrogênio do que o homem. E aí, esse sistema cardiovascular começa a ter um impacto muito maior na mulher do que no homem. Porque o homem também produz estrogênio, claro que em menor quantidade do que na mulher. Porque, tipo assim, eu tenho amigas que elas falam assim, aí estão entrando na menopausa, tá? Eu falo assim, faz uma terapia hormonal. Ah, não, eu não faço isso, eu não faço tal, tal, tal. Aí essa pessoa agora tá tomando tirzepatida, né? Que é o mesmo, é o princípio ativo do Monjaro, que ficou famoso o nome. Aí ela, não, agora eu tô me sentindo bem melhor. Eu falei, mas tu não foi tratar a parte hormonal? Ela, não, eu tô tomando, eu tô emagrecendo, então ela tá se sentindo Melhora a autoestima, porque quando a gente vê bem-estar, tá ligado a uma série de coisas, não é só hormônio. Às vezes a autoestima tá ruim e o que estava incomodando era peso. E quando você melhora o peso, melhora a autoestima, mas... Mas tu acha que, por exemplo, um tirzepatida, por exemplo, pode dar essa alteração de tipo, ai, da pessoa se sentir bem, só psicologicamente? Na verdade, assim, Mi, quando você está acima do seu peso, isso tem uma série de implicações no corpo, porque o tecido adiposo, ele é um órgão que pega tudo que não presta do corpo. O excesso de metabólito, ele começa a ser perdido e fica na gordura. O corpo libera uma parte nas fezes, uma parte na urina, outra parte na bile, e uma grande parte fica preso na urina, o lixo tóxico do organismo, ou fica preso na gordura. Então, muitas vezes, quando você está acima de peso, você olha no espelho e você não gosta do que vê. Então, altera a sua autoestima e isso mexe com tudo. Tu fica irritada, Exatamente. que a roupa não tá entrando. Exato. Às vezes, metabolicamente, o tecido adiposo produz adipocina, que é uma proteína pró-inflamatória. Então, você fica inflamado quando você tem, especialmente obesidade, né? O sobrepeso, isso é em menor quantidade, mas a obesidade, que é quando você tem indicação de usar essas canetas emagrecedoras, é para obeso. Então, você sair da obesidade melhora tudo no seu corpo. E aí, realmente, você às vezes está atribuindo um sintoma, uma deficiência hormonal, e nem era por um excesso de inflamação, pelo excesso de gordura que você tem. Então, a gente precisa individualizar exatamente de onde é que está vindo o problema, porque senão, eu sempre digo, né? Às vezes você está tendo uma goteira em casa, mas você está entendendo se a goteira, um problema é na argamassa, é na laje, é na telha. Você tem que saber. A água tá vindo de algum lugar. Está caindo, mas você não está sabendo de onde é que está vindo, aí não adianta. Então, nessa parte de reposição hormonal, tem muitos mitos e tabus e muitas verdades que foram passando aí de médico para médico, de geração para geração. Isso, Faz então, muita gente ter medo, vocês né? também, como médico, tem que ficar estudando toda hora. Inteiro. Porque toda hora fica mudando. A medicina Tem mais. a maior coisa que a gente diz é a medicina é a ciência das verdades transitórias. Eu tenho uma frase que eu gosto de terminar minhas aulas com ela, dizendo assim, ó, a história da medicina ela não pode ser escrita em pedra, porque a cada nova onda de conhecimento, a gente tem que escrever ela na areia, porque cada nova onda de conhecimento, a gente apaga o que a gente dizia e reescreve a história da Tem que medicina. fazer um livro só de... As minhas frases, né? Mas é isso, porque às vezes as pessoas assim ficam engessadas. Não existe medicina da verdade absoluta. Isso que a gente está dizendo hoje é a informação que a ciência traz hoje, no dia que a gente está gravando. Pode ser que se a gente reassistir esse vídeo daqui a 2 anos, esteja tudo errado. Agora a ciência já está explicando que é isso, isso e isso. Então, assim, Como que a mulher daí, que ela já tirou todos os, né, ovário, útero e tal, que ela teve um câncer de mama, como que daí ela faz existe um tratamento? existe. Porque assim, a pessoa então não vai ter disposição para nada. Exato. Aí, esses cânceres que são hormônio dependentes, o tratamento ele vai ser direcionado para o sintoma. Por exemplo, se a mulher tem ressecamento vaginal, o estrogênio vaginal é liberado, porque o estrogênio vaginal não tem uma absorção sistêmica para o corpo inteiro grande a ponto de fazer o crescimento. Então, não é que todo hormônio não pode em quem teve câncer. Por exemplo, o hormônio vaginal pode.
Isso está liberado desde o ano passado, saiu em 2024. Tá, mas a pessoa produz algum hormônio? A gordura produz estrogênio. A suprarrenal ainda produz testosterona que vira estrogênio. Mas ela é magra, por exemplo, a pessoa é magra. Mas mesmo assim tem. Todo mundo tem Mas que aí tem né? disposição, tipo, Então, aí começa... Porque como começa a ter porque uma a gente falha, tem a disposição pelo hormonalmente. exatamente. Então, você vai Testosterona, você vai vai ficar ter que mais forte, vai ter começar... É isso, você vai ter que começar a dar o que falta, sendo que hormonalmente não pode. Então, por exemplo, disposição, às vezes, é cortisol, às vezes é alteração da tireoide, às vezes é testosterona. Então, a gente vai ver o que é que dá para fazer para aquela paciente. O principal, na verdade, que é o que mais dá baixa qualidade de vida para as mulheres que não podem fazer reposição hormonal, que tiraram os ovários, que, enfim, que usam bloqueador de produção hormonal, é o calorão. E aí uma coisa muito boa, não sei quando esse episódio vai ao ar, mas vai chegar aqui no Brasil, entre agosto e setembro, uma medicação que já tem nos Estados Unidos, que chama Viosa, que é o Fezolinetan. Eu já tenho vários pacientes nos Estados Unidos utilizando. É uma medicação que tira o calorão das mulheres, semelhante à reposição hormonal, mas não é hormônio. Então isso vai ser incrível. Eu tenho nos Estados Mas Unidos... aí qualquer mulher vai poder usar que tenha menopausa. Exato, também. Ele é indicado para quem não pode fazer reposição hormonal, porque ele vai ter um custo mais elevado e tal. Então ele vai ficar para aquele público que não pode repor hormônio, que parece, nos Estados Unidos a gente não sabe o preço que vai chegar no Brasil. Nos Estados Unidos ele tem um preço mais salgado. Quanto mais ou menos? Eu acho que atualmente está $600 por mês. É mais barato que o Mondiaro, que a mulherada tava comprando o Mondiaro lá fora. É super caro. Então assim, mas a gente não sabe. É, Por mas exemplo, caro é, óbvio que é, caríssimo. mas ó, uma coisa engraçada, ó. O Mondiaro nos Estados Unidos é $1.000. Chegou no Brasil por R$1.700. Ah, então. Então Mas tomara que quando a essa mulherada aí medicação tava venha... comprando, querendo se matar por causa do Mondiaro, que era lá, traziam de fora. Por exemplo, o Mondiaro chegou aqui no Brasil, na primeira semana já esgotou em quase todas as farmácias, porque muita gente não tem. Hoje para comprar não tem. O paciente me ligou hoje de manhã, se eu vim para cá, André, não estou conseguindo comprar. Uma paciente com diabetes e obesidade que tem indicação de usar. Então, tanta gente usando isso para perder peso. Mas agora ia ter prescrição médica, né? Amiga, nós estamos no Brasil, né? Esse é o cenário gente ideal. brasileiro. Esse é o cenário ideal, mas infelizmente acontece de conseguir comprar de forma, enfim, escusa. Mas esse é o grande detalhe. Essa medicação ela vai vir e ela tende a revolucionar muito. Eu tenho 3 pacientes, 2 em Orlando e uma no Michigan com câncer de mama, que não podem fazer reposição hormonal e moram nos Estados Unidos, começaram essa medicação, estão incríveis, sem calorão. Porque aí sem calorão você dorme bem. Quando você dorme bem, você acorda com mais disposição. E aí o segredo tem que fazer muito mais atividade física, tem que construir uma massa muscular melhor, porque você tem que ter qualidade de vida sem hormônio. Porque infelizmente a medicina até hoje, com as evidências, o risco da reposição hormonal ele é menor do que o benefício da reposição nesse perfil de mulheres que já tiveram câncer. Agora, André, é até legal eu perguntar, porque eu vi esses dias um vídeo e assim, tudo, hoje em dia com as informações que a gente tem nas redes sociais, também as coisas são bem rápidas, tanto para o bom quanto para o ruim. Então tem muita gente que fala também um monte de besteira e acaba fazendo um monte de besteira. Eu vi sobre aquela Nad, que até o Justin Bieber e a mulher dele, se não me engano, A bombando nos Estados Unidos. É. O que é a NAD? O NAD é uma substância, ele vem da... A NAD, é o NAD. É uma substância NAD. É um óleo, É né? nicotinamida. Ele é uma substância que é produzida pelo corpo e que ajuda na recuperação muscular, ajuda na disposição, ajuda na energia. A ciência ainda está produzindo conteúdos em relação a isso. Ainda não tem uma coisa, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Ainda tem... Eu vi o vídeo do... A construção ainda está acontecendo da ciência. São verdades que vão ser provadas Eu vi o ainda. vídeo do Justin Bieber que ele fala assim, eu já fiz muitas coisas que acabaram acarretando hoje na minha saúde, por isso eu faço A a reposição. reposição de NAD. Eu não vivo sem, porque dá disposição. Dá. As pessoas que usam referem que dá sim uma melhora de energia e de disposição, mas até que ponto isso traz benefício real ou que você não pode atingir isso? Por exemplo, só fazendo mais atividade física, só comendo alimentos ricos em vitamina B3, que B3 ajuda a produção de NAD, a ciência ainda não sabe. Então, assim, a gente ainda não tem essa afirmação concreta na literatura médica de dizer que é bom ou é ruim. Então, a ciência está sendo construída, né? Vamos fazer parte disso. Mas tem sempre as pessoas que vão na frente. NAD. NAD é uma sigla, nicotinamida adenosina. Não é NADH? É. Tem o NAD e tem o NADH, que é quando tem um hidrogênio nessa molécula. Entendi. Então, é um acrônimo para nicotinamida adenina de nucleotídeo. É uma siglazinha. Gente, fala sério.
Eu falo, dia a dia. André, meu amigo. Gente, é que a gente tem muita intimidade. Então, assim, o André virou meu irmão há anos. Ele me conhece, literalmente. Porque ele sempre foi meu médico, ele é ginecologista, é nutrólogo, especialista em hormônio. Virou especialista em hormônio de tanto que eu perturbei. Verdade. Minha história começou com você, amiga. Porque eu falei, tu tem talento, eu tenho certeza que o dia que tu começar a colocar implante hormonal, eu vou colocar contigo, eu sou teu ratinho de laboratório. Vá que eu confio em você. Enfim, virou referência em hormônio, em menopausa, em endometriose. Porque a pessoa que realmente estuda, esforçada, dedicada... Isso é verdade. Recebo porque é verdade. Disciplinada, inteligente, obviamente, mas também corre muito atrás para isso, para dar certo, enfim, para ter mais conhecimento. Para estar ajudando, né? Eu acredito que informação é a moeda de troca hoje em dia, né? Eu consigo ajudar muitas pessoas partilhando conhecimento e por isso eu tenho um prazer de fazer isso em rede social o tempo inteiro e dar conteúdo de graça para as pessoas acessarem a isso informação. mesmo, eu estava te falando esses dias. Esses dias ele participou de um programa de TV, né, aqui na Band. Aí minha mãe me ligou, Mirella, vê o André, o doutor André tá agora na Cátia Fonseca, no Melhor da Tarde. Aí no Melhor da Tarde, olha lá, tal. Aí depois, aí eu tava fazendo um evento, tal, eu liguei para ela assim, ai, ele é maravilhoso, né? Ele explica tão simples, de uma forma tão simples, que qualquer pessoa que não tem tanto entendimento, que às vezes não tem tanto estudo, que não é da área, consegue entender. Entendeu? Porque ele explica de uma forma simples, didática. Que muita gente, tem médicos às vezes que não tem esse dom também de explicar como tu tem. Exato. Que é muito mais, tu tem essa facilidade de explicar. Eu sou professor de sala de aula há 20 anos. O médico vai muito da parte teórica, explicando. Técnica demais. E aí, isso é assim, técnica. É muito técnica. A gente foi treinado para ser assim, né? Quando a medicina, há muito tempo atrás, era um curso muito de elite e que os médicos achavam que era o dono da verdade, assim, de que a distância de uma mesa o paciente tem que ficar ali, você manda e você obedece. Isso já caiu por terra faz muito tempo e... Tanto que as pessoas hoje em dia fazem até consulta online. Exatamente, o mundo, né? E assim, o acesso à informação, a democratização da informação é algo incrível que ajudou muito, né? A gente vive num país de terceiro mundo e que poucas pessoas têm acesso à informação de qualidade e acessar profissionais que se dedicam desse tanto. Então, eu transformei a minha carreira, eu sou professor da Universidade Federal, né? Eu pedi exoneração ano passado, porque não dava para conciliar a agenda, mas eu fui professor do curso de medicina por 15 anos. Essa carinha aqui, mas eu sou velho, eu sou aula há bastante tempo. Não, ele é novo, não tem nem 40. Vou fazer 40, amiga. Vai fazer ainda 40. Ele é novo, dá aula, dá palestra, mas dá aula no mundo. No mundo. É verdade, tenho sido convidado cada vez. Menino, meu Deus, é um talento, é uma coisa. Eu falo, amigo, essa tua cabecinha é abençoada. Nordestinão com essa cabeça desse tamanho, né? Mas o principal, sabe? Eu tenho um desejo muito grande de contribuir. Eu acho que é um dom que Deus me deu, eu consigo realmente transformar coisas complexas em coisas fáceis. E quando você tem um dom, eu acredito muito que na vida a gente é produto do que a gente multiplica na vida dos outros e não do que a gente guarda para nós mesmos. Então, o meu desejo é multiplicar cada vez mais e ajudar. Então, eu fico super feliz de ter a oportunidade de estar aqui no canal de mim. E, gente, olha só, ele não atende aqui em São Paulo, tá? Tem várias amigas. Não mais. Atendi 10 anos, mas não mais. Hoje em dia ele não atende mais, até porque a vida dele também tá toda lá na Paraíba também e no mundo, né? Então, mal para na Paraíba também. Mas ele consegue também atender online. Atendo online. Então, agora, o que eu comecei a fazer? Ou também quem queira ir para Paraíba e lá em Campina Grande. Será um prazer receber. Porque ele tem pacientes do mundo inteiro. Eu tenho muita gente que vai, eu fico impressionado. Esses dias uma paciente saiu do Canadá, pegou 95 horas de voo para atender em Campina Grande. Eu digo, maravilhoso! Eu não via nem a pau, fazer online. Mas assim, eu fico super honrado com isso. Aí essa veio de fora. Mas é que o online fica uma coisa meio fria, né? Tem que estar com a pessoa ali. Tem gente que tá tanto tempo, eu queria essa que veio agora, Patrícia, o nome dela. Ela veio do Canadá, essa semana veio uma da Guatemala, da Alemanha, enfim, tem um monte de paciente que vem de fora. E aí ela diz, mas eu queria te abraçar. Eu queria só dar um abraço, que é tão bom essa energia aqui do online, mas eu queria vir dar um abraço. Eu fico extremamente honrado. E aí eu agora montei um grupo, eu tenho um grupo de 6 médicos que trabalham comigo online em parceria. Então,
Eles entram, atendem junto e no final do dia a gente discute a conduta. A conduta é a 4 mãos, é a minha mais o colega para cada um dos casos. Então a gente está sempre aqui, mas o principal, rede social, assim, o canal de Mirella, meu canal do YouTube, meu Instagram, o aplicativo Raquel, são tudo fonte para você ter acesso à informação de graça. Todo dia eu tenho um compromisso Porque ele sempre diário. coloca Todo informações lá no Instagram dele. Todo tem dia. no... Meu canal do YouTube, TikTok, LinkedIn. Não, no podcast. O podcast, o DR Boa, no Saúde DR Limitada. Boa. Eu tenho meu audiocast no Saúde Audiocast, Limitada, todo santo dia informação. Então, assim, não tem desculpa para se informar. Tudo de graça, não tem nada para cobrar nada, é só ir lá. Tem o livro também, que ele fez um livro. Fiz um lançamento aqui com você. E esse ano vai sair mais 3 livros, tá? Vai sair um em setembro, um em novembro e um em dezembro. Eu venho aqui depois lançar. Gente, Isso é bem legal. muita informação, É muita né? coisa. Isso é maravilhoso. Para partilhar, né? A gente tem que usar nossos dons em favor das pessoas. Eu digo, Deus, sou de acordo, meu Senhor, me faça hoje um canal de transformação na vida das pessoas que cruzarem meu caminho e que me ouvirem. Que a palavra chegue e assim, atinja e transforme. Porque às vezes é só isso. A pessoa, meu Deus, isso que vocês falaram, isso eu estou sentindo, eu estava achando que estava ficando louca. Não é loucura. Então, isso aqui é a forma da gente ter de retribuir as bênçãos que a gente tem todo dia, né? E a gente aprende. É isso. Que bom, minha amiga, por estar aqui com você. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui do Mi na Real. E qualquer coisa que vocês quiserem, eu vou deixar as informações aqui tudo na descrição, viu? Tamo Tenho junto. certeza que vocês vão amar. Já deixa aqui o seu like, ativa o sininho para receber as notificações. E também deixa o seu comentário aqui, viu? E pega esse link aqui desse episódio e manda nos seus grupos de amigas. Todas as mulheres precisam ter acesso a essa Já informação. envia. Manda Sabe lá. aquela amiga que tá irritada, tá tendo calorão e não sabe o que que é? Manda pra ela. Manda pra que todos ela os vai grupos. se identificar. Beijo!